Muito boa noite, estimadas irmãs, estimados irmãos, que estão conosco nesse banquete espiritual que os maiores da espiritualidade nos proporcionam nessa noite. E para mim é uma felicidade estarmos juntos, especialmente quando vamos tratar de um tema muito significativo, que é esse: igualdade de direitos do homem e da mulher. Por isso, os homens que me perdoem, mas ao iniciar a nossa conversa, eu queria, nesse momento, prestar uma homenagem particularmente às mulheres. Mesmo porque, se eu não o fizesse assim, eu não sei o que aconteceria na minha casa, pois lá eu estou em minoria. São 5 mulheres contra um homem. Ou 5 mulheres apoiando um homem. Então, a minha homenagem a todas, pois que eu tenho, além da minha esposa, são 3 filhas e mais uma neta, completando assim um time de 5. Que eu agradeço a Deus por poder contar com esses espíritos mulheres em minha vida. Nós iniciamos os nossos comentários falando um pouco desse ciclo que a mulher vem desenvolvendo ao longo da história da humanidade. E foi com muita felicidade que eu vi no final de semana uma jovem, 18 anos, de nome Rafaela Godinho, representando a juventude junto à Câmara Federal em Brasília, fazendo uma alocução e levando a todos os pares que lá se encontravam a visão da juventude a respeito da política. Nós que pensamos que os jovens estão dispersos, estão alheios à questão política, vemos com muita alegria, principalmente uma mulher, falando a respeito de política, dando uma lição de política em muitos daqueles nossos irmãos que são os representantes do povo e que estão exatamente lá na Câmara Federal. E essa moça, Rafaela, também é representante, ela foi escolhida pelos outros jovens que compõem aquela equipe, ela foi escolhida como nossa representante nas assembleias existentes em toda a América Latina. Então, para nós é um orgulho muito grande sabermos que uma mulher tem essa representatividade, ela tem o conhecimento para trazer e levar todo esse manancial político, pois a questão de que ela tratava era mais política, a todos nós sendo essa representação muito autêntica, pois que ela tem o conhecimento para tal. Falo disso porque nem sempre foi assim. Muito pelo contrário, foi bem o oposto de tudo isso no início da história, pois nós vamos ver, e talvez alguns de nós saibamos, que após a mulher ter gerado uma criança, e se ela sentasse em algum local e alguém viesse e sentasse naquele mesmo local, aquela pessoa era considerada impura, porque ali havia sentado uma mulher que havia gerado um filho.
Se ela estivesse nos seus dias, que mensalmente ocorre, da mesma forma, se soubesse daquela data, também a pessoa que ali sentasse era considerada impura. Para nós vermos como a mulher era tratada no início do que nós conhecemos de história. E nós vamos ver mais, porque a história, ela é um atestado daquilo que ocorreu e ocorre nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Nós vamos ver que nos Estados Unidos da América, que hoje é tido como um país de primeiro mundo, que houve necessidade de se fazer nos idos dos meados do século XIX, isto é, quando Kardec estava trabalhando entre nós aqui na Terra, foi preciso que a Câmara Federal dos Estados Unidos desse o parecer e o aval para que uma mulher pudesse sentar-se, ser uma funcionária pública. Tal era a visão a respeito da mulher naquela época, que não vai longe. Nós vemos também em França, pela mesma época, mais ou menos, negava-se dar um diploma a uma mulher pelo fato simplesmente de ela ser mulher. E tinha-se a dúvida se a mulher tinha alma ou não tinha alma, como a alma dos homens. E esse assunto, alma, foi tratado até em concílios religiosos para se esclarecer esse aspecto. Tinha a mulher e tem a mulher alma como tem o homem? Havia essa dúvida que hoje não cabe em nós fazer uma análise de tal tipo, mas é para nós vermos como foi o andamento dessa questão evolutiva a respeito da caminhada da mulher entre nós. Nós vemos que em muitas instâncias a mulher sofreu e sofreu muito pelas atitudes dos homens, principalmente, em querê-las subjugar e fazer aquilo que eles queriam que fosse feito. Mas o terapeuta divino, Jesus, já no início da sua pregação, nos mostrava o seu respeito às mulheres. Tanto é que a mulher hemorroísa, chegando-lhe a bater as vestes, ele pergunta: quem foi que se encostou em mim, nas minhas vestes? Quem de mim tirou virtude? Quer dizer, Jesus sentiu naquele momento que alguém necessitado nem chegou a bater nele, mas encostou nas suas vestes. E era uma mulher necessitada que sangrava já há anos. E com muito respeito, Cristo Jesus iniciou o tratamento e curou aquela mulher. A visão do Cristo era a visão de um outro homem perante as mulheres. A visão do Cristo é uma visão de respeito para que a mulher, assim como ele, fosse entendida por toda a humanidade. Mas aí, nós vamos ver, na sequência da nossa conversa,
esse assunto que fala da igualdade dos direitos dos homens e das mulheres, e vocês estranham porque eu não falei dos homens ainda. Não falei dos homens porque os homens estão vindo à frente na conquista desses direitos, que deveriam ser direitos de todos. Por isso, nos referimos especialmente às mulheres. Mas nós vamos ver o que Kardec diz a respeito desse assunto. Há uma pergunta que Kardec faz aos espíritos luminares da seguinte forma: o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Aí a resposta dos espíritos, que respondem até em forma de uma pergunta, quando eles colocam assim: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, por que não seriam iguais eles? Todos foram criados da mesma forma, simples, ignorantes como todos os espíritos, para seguirem a sua rota de aprendizado evolutivo. Portanto, homem e mulher e homem, são iguais em espírito. E como tal, esse entendimento, a doutrina espírita, tal qual Jesus entendia e entendem da mesma maneira. Mulher e homem são iguais, tendo as mesmas faculdades, tendo os mesmos mananciais para fazer a sua caminhada evolutiva. Já na questão 818, pergunta Kardec: de onde procede a inferioridade moral das mulheres em certas regiões? E a resposta vem em seguida: do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela, uma consequência das instituições sociais e do abuso da força sobre a debilidade. Entre os homens pouco adiantados, do ponto de vista moral, a força é o direito. Então, o homem, tendo a sua constituição mais forte, achava-se no direito da dominação do sexo feminino, que não tinha as forças e não tem as forças físicas. Ela já deveria ter iniciado a sua caminhada aqui na Terra como espírito encarnado como mulher no seu processo evolutivo. Então, o homem assim pensou em querer suplantar a mulher, achando-se melhor do que ela, achando que ele tinha alma e ela não. Por isso, como expliquei anteriormente, que foram feitos concílios para tentar saber se realmente a mulher tinha uma alma como o homem. E o esclarecimento de Kardec é muito interessante. Mas nós vamos ver aqui em seguida, algo que talvez possa espantar alguns. Porque nós vamos lá no capítulo do Livro dos Espíritos, que fala sobre pluralidade das existências. E nesse capítulo, especialmente, a respeito do sexo nos espíritos, que é a questão 4ª desse capítulo, pluralidade das existências. Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos têm sexo? E a resposta, muito inteligente: não como o entendeis, porque os sexos dependem da constituição orgânica. Há entre eles, homem e mulher, amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Essa que é a grande lógica espiritual dos fatos. A mulher está no seu corpo, encarnada aqui na Terra,
como tal. Mas quando retorna ao plano espiritual, tanto ela, a mulher, quanto o homem, deixam de ter a função como macho e fêmea que teriam aqui na Terra, porque o espírito não tem o sexo como nós entendemos. Tanto é que o espírito não procria no campo espiritual, na faixa espiritual para onde irão. Eles têm um corpo, a mulher tem um corpo, o homem tem um corpo, e aqui na Terra, sim, dá condições de que o homem e a mulher possam, assim, gerar outros corpos, não espíritos, porque o espírito vem e reencarna em um corpo, seja de uma criança, homem ou mulher. Na sequência, pergunta: o espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Aí o espanto de muitos homens, né, principalmente aqueles que são machistas, que não viram esse lado da questão, mas a resposta dos espíritos esclarecidos é a seguinte: sim, pois são os mesmos espíritos que animam homens e mulheres. Então os espíritos podem vir a reencarnar tanto homem quanto mulher, dependendo da necessidade evolutiva de cada um. E isso não é para nos espantarmos. É porque Deus assim o fez. E se precisamos, muitas vezes, reencarnar nesta ou naquela situação, pode-se também reencarnar com o sexo masculino ou o sexo feminino, isto é, homem ou mulher. E na questão 202, quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher? E os espíritos respondem que isso pouco importa. Depende das provas que esse espírito tiver que passar. Então isso é um critério divino, né, que está na consciência de cada um no momento da preparação reencarnatória. E nós voltamos novamente a Kardec nas questões atinentes ao que nós estamos comentando hoje, quando ele pergunta com que fim a mulher é fisicamente mais fraca do que o homem. E respondendo, os espíritos dizem: para lhe assinalar funções particulares. O homem se destina aos trabalhos rudes, por ser mais forte. A mulher aos trabalhos suaves, e ambos a se ajudarem mutuamente nas provas de uma vida cheia de amargura, cheia dos tropeços, enfim, de tudo que a vida reserva a cada um. Então, deve haver a comunhão, a junção, o fortalecimento dos dois para prosseguirem a jornada de aprendizado evolutivo. E na questão 820, a debilidade física da mulher não a coloca naturalmente na dependência do homem? Respondendo, os espíritos dizem: Deus deu a força a uns para proteger o fraco e não para o escravizar. Mas essa realidade colocada aqui a respeito da superioridade da força do homem sobre a mulher, muitas vezes foge um pouco desse contexto. E como eu estava falando lá na minha casa, na qual estou em minoria, hoje não acontece mais, porque
os móveis estão sendo feitos sob medida, né, no tamanho certo para cada parede. Então é meio difícil de se movimentar esses móveis. Mas há uns tempos atrás, quando eu chegava em casa, eu ficava em dúvida se eu tinha entrado na minha casa ou em outra casa. Porque a minha esposa já tinha movimentado com a força dela vários móveis ali, feito uma outra composição no mobiliário, porque ela gostava de estar modificando aquilo ali com a própria força física que ela tinha e ainda tem. Então, nós vemos que, apesar de que o homem tem esse predomínio muscular, essa força, a mulher também, muitas vezes, tem essa fortaleza, tem essa disposição e faz dessa força muitas coisas, como eu vi lá em casa também, ao chegar, vendo a nova composição dos móveis, guarda-roupa para cá, mesa para lá, e talvez muitas das mulheres que viveram alguns anos atrás também tenham feito da mesma maneira como a minha esposa fazia, gostava de fazer e gosta, só que hoje não é mais possível pelo fato dos móveis estarem encaixados ali na parede e não tem como mexer. E Kardec comenta ali que Deus apropriou a organização de cada ser as funções que ele deve desempenhar. Se deu menor força física à mulher, deu-lhe, ao mesmo tempo, maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e a debilidade dos seres confiados aos seus cuidados. A questão da maternidade, né? Quando a mulher gera um filho, ela que normalmente vai oferecer aqueles cuidados, aquela orientação, aquela educação, através da sua sensibilidade, do seu amor, do seu conhecimento maternal, vai passar aquele bem maternal ao filhinho que está ali nascendo, que está dando os primeiros passos, ou dando os primeiros choros ao chegar aqui na reencarnação que lhe foi favorecida. Então, o papel da mulher é muito grande nesse sentido. E o papel da mulher, ele vai além. Uma mãe considera um filho pequenino pela vida fora. Não importa a idade dele, a mãe está ali, carinhosamente, atendendo, atenta a todas as necessidades que o filho possa estar carregando. Então isso é sensibilidade feminina, é uma coisa muito boa, uma coisa que deve ser valorizada por todos nós. E na questão 821, as funções a que a mulher foi destinada pela natureza têm tanta importância quanto as conferidas ao homem? E a resposta, como a gente já conversava, sim, né? E até maior, é ela quem lhes dá as primeiras noções de vida. O que acabamos de reportar anteriormente a respeito desse assunto, da importância do papel da mulher na vida familiar, na vida de todos nós. E seguindo, na questão 822, os homens, sendo iguais perante a lei de Deus, devem sê-lo igualmente perante a lei humana? Resposta dos Espíritos. Este é o primeiro princípio de justiça. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam. Isso é lógico, é natural, é uma lei natural, essa lei de igualdade entre homens e mulheres. Não caberia ao homem dar à mulher direitos iguais ao dele, porque esses direitos são já inerentes à natureza. Porque se ao homem fosse dado isso,
de colocar os direitos na mão da mulher, ele também teria a prerrogativa de tirá-los, o que não é correto. Mas o direito da mulher está na natureza. É algo inalienável que ninguém pode tirar. E a conquista da mulher é uma conquista que está se vendo a cada dia. E eu vejo isso com muita alegria, de saber que a mulher está desenvolvendo os seus passos, está num processo de evolução, quando encarnada nesse corpo de mulher, procurando através dele os caminhos que o levem a uma melhoria espiritual, tal qual o homem também deve fazer essa busca. Então, um não é melhor do que o outro, em hipótese alguma. Os dois são iguais. Os dois carregam os mesmos direitos. Os dois devem evoluir e a sociedade, o Estado, os governos devem assim admitir essa igualdade, dando condições favoráveis tanto a um quanto a outros, não dando prerrogativas maiores ou menores a quem quer que seja. É certo que pela educação, sempre que nós vemos uma mulher necessitando, de repente, estando nós ali num ônibus e vendo-a em pé, cedemos o nosso lugar. Isso é uma coisa boa que o homem deve privilegiar a mulher nesse sentido, até como uma forma de gratidão por tudo que ela lhe tem oferecido. E isso seria o mínimo do mínimo que se possa oferecer, uma gentileza, uma palavra de exaltação à mulher, uma palavra de reconhecimento pelo seu trabalho, pela luz que ela traz a todos nós aqui na Terra. As lições que ficam, irmãos e irmãs, são as lições de que devemos caminhar juntos, as lições de que devemos nos dar a mão, nos entrelaçarmos, como ali tem o símbolo dos dois sexos, do homem e da mulher, sabendo que somos iguais, que a luz divina está aí para todos de uma forma igual e que devemos, para e passo, ir abrindo os caminhos para que a presença da mulher seja uma presença mais firme, mais nítida, mais coerente com a evolução que todos nós temos nesse instante. E me permitam, nesse momento, não fazendo apologia e nem propaganda de nenhuma loja comercial, mas nós vamos colocar um assunto de mulher para mulher. Aqui está um homem falando, mas esse assunto eu trago da escritora, esta página eu trago da escritora Eliana Barbosa, que traz uma página muito linda. Eu pensei que era por acaso que eu havia achado um livro que não estava ainda colocado na nossa biblioteca, estava na sala do pavimento superior. Eu encontrei preparando a exposição dessa noite e achei maravilhoso esse texto, que denomina-se Ser Mulher. E diz o seguinte, Eliana Barbosa:
Primeiro ela coloca uma frase da escritora Louise Hay, que é uma escritora mundialmente conhecida. Ela diz o seguinte: dar poder às mulheres é a melhor coisa que podemos fazer para o planeta. Quando as mulheres são reprimidas, todos perdem. Quando as mulheres vencem, todos ganham. Isso é uma frase de Louise Hay. Agora, Eliana prossegue. Convido você, mulher, a refletir comigo sobre o que é ser mulher. A meu ver, especialmente no Ocidente, ser mulher é um grande presente da natureza. E você, o que pensa? Eu vejo a mulher como um ser forte, apesar de sua imagem de frágil, com uma doce vulnerabilidade que, ao contrário do que pensam os homens, a torna cada vez mais bem-sucedida em todos os seus projetos, em todos os seus pleitos. Ser mulher é estar com os sentidos à flor da pele, ser intuitiva e também racional. A mulher que se ama é carinhosa consigo mesma. Ela é positiva, sabe dizer não quando necessário, sabe impor sua vontade, é espontaneamente agradável e está sempre em busca de algo mais. Infelizmente, muitas mulheres ainda não descobriram o seu valor, o seu tesouro interior, a sua força para mudar o mundo para melhor. São mulheres que se sentem conduzidas pela vida, pelos pais, pelos homens, pelos filhos e por todos ao redor, esquecendo-se ou não sabendo que cada pessoa deve sempre direcionar-se pelos seus próprios ideais, sonhos individuais e pensamentos. Até hoje, uma característica negativa comum à maioria das mulheres é sentirem-se responsáveis por tudo o que acontece à sua volta. Com isso, sentem-se culpadas e preocupadas por motivos que quase sempre não lhe dizem respeito. Sem perceber, querem ser as heroínas da família, as mães do mundo. Quando você identificar em si mesma esse traço, lembre-se de que o seu valor é intrínseco e não depende do reconhecimento de quem quer que seja. Uma das maiores decepções das mulheres advém dessa idealização da vontade de modificar o outro. Mas você não pode fazer isso. Você não consegue modificar ninguém a não ser você mesma. Aprenda a aceitar as pessoas como elas são e se preocupe mais em servir-lhes de exemplo, que é a força verdadeiramente transformadora. E finalizando, mulheres, diz Eliana, nossos corações sempre foram abertos para os outros, para amar e para cuidar. É chegada a hora de abrirmos nossos olhos para nós mesmas, para as nossas vontades e para nos realizarmos como pessoas merecedoras que somos de atenção, de carinho e de sucesso. Por isso, não importa o passado, nem as dores e as decepções vividas. O importante é que hoje você é melhor do que foi ontem. E o seu valor brilha cada vez mais
na sua feminilidade, sensibilidade e energia para ser feliz e fazer os outros felizes. Minha homenagem, novamente repito, a todas vocês, mulheres. Nossos direitos são iguais. Os nossos direitos vêm de Deus. E que a paz e o amor de Deus e de Jesus sejam conosco uma vez mais, quando desejo a todos e a todas uma boa noite. E que assim seja.